E hoje vocês se preparem, porque ele está de volta. O mesmo criador da Punha e Pedra, o mesmo criador do Macetador de Casadas Invisível. O diretor coreano mais problemático de todos retorna para mais um filme com o selo Gato do Vietnã. Eu não suporto mais. Bom, se você nunca viu nenhum vídeo desse canal, ou pelo menos nenhum vídeo sobre esse diretor, esse é o Kim Ki-duk, ou sei lá como se pronuncia isso em coreano. E esse diretor aí basicamente produz filmes completamente problemáticos e absurdos que são frutos da sua esquizofrenia. Basicamente acontece qualquer coisa com ele e ele tem uma puta ideia doente e ele faz um filme sobre isso. Por exemplo, um dia nosso Kim Ki-duk estava andando pelo Distrito Vermelho de uma cidade lá da Coreia, que é basicamente onde ficam as coisas que não podem estar, as damas da noite, os criminosos, as coisas ilícitas. Não me pergunte o que o Kim Ki-duk estava fazendo lá, né, mas ele estava passeando por lá e foi quando um dos criminosos, sem motivo nenhum, espancou ele brutalmente e depois saiu andando. E o nosso querido Kim Ki-duk fez o quê? Ele foi na polícia, ele revidou? Obviamente que não, porque ele é um esquizofrênico. Ele começou a refletir o que se passava na cabeça de uma pessoa assim, e por conta disso ele escreveu esse filme, que da tradução do xing-xonguês aí dos coreanos significa cara mal, apenas cara mal, porque o cara que espancou ele foi mal. E esse vídeo está sendo patrocinado pela HAL Store, um site seguro onde você encontra jogos, assinaturas e códigos digitais pelos melhores preços possíveis. Então, se você precisa de qualquer coisa relacionado a games ou streaming, dá uma passada lá e confira. O site tem um leque muito grande, várias categorias, e tudo, como eu já falei, por preços excelentes. Eu garanto que eles têm o que você precisa. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, você tem que apoiar quem nos apoia. Então considere fazer umas comprinhas na HAL Store, o link vai estar na descrição. E bom, basicamente do que se trata esse filme? Ele é o primeiro dark romance da história do planeta Terra, basicamente. Sabe aquele romance que alguma mulher que você conhece lê, ou que você é mulher provavelmente lê, que é um bagulho completamente nojento, que deveria ser uma história de crime na verdade, não uma história de romance. Mas como o cara é bonitão, todo mundo trata como se fosse a coisa mais legal do mundo. Um negócio meio Yu da vida, só que muito pior, um negócio meio 365 dias, só que muito mais desgraçado. Foi ele que inventou tudo isso. E obviamente, como funciona esse tipo de história, o centro é um cara muito doente mental. Seguinte, o filme começa com esse cara aí que, já adianto aqui, que ele não fala. Esse diretor, ele tem essa tara que todos os protagonistas de todos os filmes dele não falam. E esse aí é mais um, e ele é o cara mal do título. Um dia ele estava simplesmente andando na rua quando ele viu uma belíssima mulher sentada em um banco de praça. Então ele vai lá sentar perto dela para tentar se entrosar, e a mulher, quando olha para ele, ela sente simplesmente nojo dele, ao ponto de trocar de banco só para ficar longe dele. Que nojo. Nisso, o namorado dela, que era o motivo dela estar ali, ela estava esperando ele, chega, só que o nosso protagonista fica muito puto e com um ego muito ferido. Então, para se vingar do desprezo dela, ele vai até ela e força um beijo nela. E essa cena é desgraçadamente desconfortável, porque além de ser um beijo forçado muito longo, o namorado é muito fraco, ele não consegue fazer nada sobre isso, mesmo ele tentando muito. Então as pessoas começam a se juntar ali em volta, e quando ele finalmente solta ela, ela pede pra ele pedir desculpas pra ela. E ele sai andando, só que nisso ele é brutalmente linchado por toda a população ali em volta. Os caras do exército que estavam passando espancam ele, pegam ele e tentam obrigar ele a pedir desculpas, só que ele não pede, até porque ele não fala.
Só que aí ela dá uma cuspida na cara dele e todo mundo deixa por isso mesmo, soltam ele e continuam seguindo com as suas vidas. Só que esse cara aí, esse protagonista, além dele ser um criminoso lá do submundo da Coreia, ele também é um psicopata completo. Ele começa a stalkear essa mulher e descobrir tudo sobre ela. E basicamente ele descobre que ela é uma universitária das artes, que ela é uma pessoa de boa família, que tem um bom namorado e que além de tudo é virgem. E ele descobre isso numa cena que o namorado tenta levar ela para um motel, só que aí ela fica muito puta com isso e aí ele descobre. E após esse stalkeamento, ele chega na seguinte conclusão: essa mulher aí, ela é boa demais pra mim, por isso que ela olha pra mim com nojo. Então a única chance que eu terei com ela é se eu deixar ela abaixo do meu nível. Se ele rebaixar a vida dela completamente pra ela ter uma vida desgraçada e miserável, ela não vai poder olhar de cima pra ele. Então ele começa um plano completamente sociopata. Nosso protagonista, ele não comete os seus crimes sozinho. Na verdade, ele tem uma dupla de 2 amigos. Até porque não tem como ser dupla de 3, né? Mas tudo bem. E eles ajudam ele nas suas tramóias. E eles fazem o seguinte: um dia eles roubam a carteira de um criminoso muito importante na cidade. E o amigo que rouba a carteira, ele propositalmente deixa o criminoso seguir ele até aquela livraria que ela vai. Então ele entra lá e deixa a carteira perto dela, sabendo que ela vai roubar. Ela rapidamente então pega a carteira, vai até o banheiro e tira todo o dinheiro de lá e deixa a carteira em cima da pia. E pro seu azar, bem quando ela estava saindo, ela dá de cara com aquele criminoso, que entra no banheiro, vê a carteira dele lá e ele rapidamente liga os pontos e começa a perseguir aquela mulher pelas ruas, até que ele finalmente pega ela. 이건 뭐라 이거? 너 아까 그 쓰러진 새끼하고 한 패지해. 어? 와! 아저씨! 경찰서 가 일로. 얼마인데요? 제가 갚으면 되잖아요. E acontece que no final de tudo, o cara ser roubado foi o melhor negócio que ele fez na vida dele. Porque é o seguinte, ele tinha 2 mil na carteira, só que ele fala que ela ia ter que pagar uns 10 mil pra ele não chamar a polícia. Ela diz então que não tem condição nenhuma dela arrumar esse dinheiro, então ele leva ela até um agiota conhecido dele. E ela assina literalmente o pior contrato que você pode fazer na sua vida, falando que se você não pagar o dinheiro, você vai ter que abrir mão de todos os direitos do seu corpo. Então é exatamente isso que você tá pensando. O cara, ele fez todo esse jogo doentio só pra ela virar uma meretriz, uma dama da noite, uma rampeira, uma rameira, uma cortesã, uma mesalina, uma concubina, uma amásia, uma rapariga, uma mulher mundana e acima de tudo uma programadora que faz programa. Então basicamente essa é a introdução desse romance, entre muitas aspas. O carinha aí é rejeitado pela mulher, então como forma de vingança para poder conquistá-la, ele transforma ela em uma, né? Mas por que eu digo que esse é o filme mais cruel da Coreia? Pera aí, eu falei isso já? Mas eu acho que é o filme mais cruel da Coreia. Fiquem sabendo disso aí, se eu não disse ainda. Alzheimer precoce. Quais as principais características? Depois que ela não consegue pagar aquela dívida, os caras vão atrás dela, levam ela pra essa zona e ela fica muito relutante com tudo. Só que aparece outra personagem, essa aí que eu esqueci o nome, que ela é a famosa personagem pra servir de exemplo. Essa aí basicamente é responsável por todas as raparigas aí da zona e no passado ela também pegou um empréstimo e também virou uma meretriz. E assim como essa personagem, ela se relutou a fazer os programas e aí os criminosos fizeram o que? Arrancaram as tetas dela fora. E essa imagem é uma das primeiras cenas que essa personagem aí vê. Eu estou no limite, Brasil. Ela tenta ao máximo não fazer parte dessa vida, só que nada dá certo e ela é sempre obrigada a fazer o que ela não quer. Ela tenta negar os programas, mas ela é obrigada a fazer. Ela tenta fugir dali várias vezes, mas sempre trazem ela de volta. E aos poucos você acompanha essa personagem que tinha uma vida muito boa perdendo a alma. Você vai vendo aos poucos a mente dela corroendo. Ela fica com uma dessensibilização tão grande do próprio corpo que ela passa de não gostar
pra se acostumar com tudo isso. Ela vai tentando tanto não participar daquilo, tanto, ela vai falhando tanto que chega num ponto que ela fala, putz, é minha vida isso aqui agora, eu vou aceitar tudo isso que tá acontecendo comigo. E se não podia ficar mais bizarro, pode, porque lembra do protagonista que colocou ela nessa vida. Então, esse cara aí meio que trabalha exatamente nessa zona. E ele fez todo um plano, todo arquitetado para trazer ela para lá, não só para rebaixar ela para essa vida, mas também para ele poder assistir de muitas maneiras, porque ele meio que constrói uma sala atrás do quarto dela. Tipo assim, no quarto dela tem um espelho e atrás daquele espelho tem uma sala secreta que ele fica lá sentado assistindo ela fazer os programas. Ele fica lá sentado assistindo a mente dela corroendo e ela caindo em total miséria até o ponto em que ela se acostuma com essa vida desgraçada dela. Ele vê literalmente o primeiro programa com ela chorando e se negando a fazer e vai acompanhando até o ponto que ela começa a fazer esse trabalho não é com gosto, porra, mas sem se importar mais tanto assim, porque ela passa tanta desgraça lá dentro que chega nesse ponto. E tem uma coisa que muda toda a trama do filme basicamente. Ele passa o filme inteiro observando ela de longe. Tipo assim, tem a rua lá das Damas da Noite e ele mora literalmente do outro lado da rua. E ele mora com aqueles dois amigos dele e ao longo do filme eles vão comentando sobre ela várias vezes. E ela não se lembra que ele é o mesmo maluco que forçou um beijo nela. Porque tipo, aquela foi uma experiência traumática, só que ela passou por tantas coisas ainda piores que ela nem se lembra dele. E ele vai aos poucos se aproximando, vai cuidando dela, e ela nem desconfia que ele é um maníaco do caralho que tá observando todos os programas que ela faz. E lembrando, em nenhum momento do filme ele paga um programa dela, em nenhum momento ele dorme com ela, ele só gosta de assistir tudo aquilo mesmo. O negócio dele, o fetiche dele é assistir ela indo pro fundo do poço. Tanto que toda a história desse personagem poderia ser resumida comigo mostrando aquela imagem do Neymar olhando pra taça. Tá vendo isso aí? É ele. O filme inteiro. Inclusive no final, mas eu já chego lá. E em um certo momento do filme ela acaba descobrindo que foi o protagonista que fez tudo isso com ela, por causa que um amigo dele conta, porque ele também estava apaixonado por ela. E ela fica brava uns 5 segundos e depois deixa pra lá. E bom, pra resumir o final do filme, que foda-se, né? Ele vai preso porque foda-se, quando ele tá ausente, ela começa a perceber que estava apaixonada por ele. E quando ele volta, ele percebe que ele é um filho da puta e ele liberta essa moça. Só que mesmo livre, ela por livre e espontânea vontade ou dependência emocional, sei lá, ela escolhe ficar com ele e os dois formam um casal. E eles abrem uma zona móvel, que basicamente consiste em um caminhão com um colchão atrás, no qual eles viajam o país e se sustentam oferecendo o corpo dela para trabalhadores cansados, tudo isso enquanto ele assiste. E assim acaba essa linda história de romance. E só nisso aí a gente já vê que esse diretor aí ele é um visionário. Porque eu tenho certeza que você já viu aqueles vídeos do TikTok dos caras que são casados com meretrizes e aparece eles arrumando o quarto. Então, basicamente quem inventou isso foi o nosso Kinky Duck. Tem até a cena do protagonista arrumando o lugar que a sua esposa vai ser esfolada. É o visionário, não tem jeito. Como muitos já sabem, eu sou casado com uma garota de programa e sou eu que gerencio os atendimentos dela. E obviamente, antes desse vídeo acabar, eu tenho que agradecer aos membros do canal. Lembrando que quanto mais membros dentro do meu canal, melhor. Porque quanto mais membros tiver, menos lixo vai ter. Porque se você não é membro, você é um lixo completo. Então, aperte aí o botão e bote o seu membro no meu canal também. E por último, mas não menos importante, vamos ver as mensagens das pessoas que apoiaram com um Pix. Os maiores heróis desse canal, porque eles mandam todo o dinheiro pra mim e nenhum pro YouTube. E isso me dá um pouco de prazer. O Raspacu, filho da puta, mandou 11,50. Miserável, mano. Por 2 centavos o cara não mandou 12, filho da puta.
mandou adoro seu canal, tome no cu. Meu amigo, eu já tomo no cu muito nesse canal aqui. O YouTube adora botar no meu cu. Não precisa nem pedir por isso, eu não tenho opção. Mas de toda forma, obrigado aí pelos 11,58 que vai inteirar a narração da minha gata. O Gusta mandou 10 pilas e disse: Raposo faz um vídeo do filme em anime do Shoujo Tsubaki. Meu amigo, você está muito atrasado, esse vídeo já existe há muitos anos. O foda é que eu acho que eu fiz ele na época que eu fazia os vídeos com um J7 e com um microfone de lapela, então talvez esteja inassistível. Cara, quando a lei do Orelha de Bisteca cair, eu devia fazer um remake falando do filme e do anime. Só que atualmente é impossível. O Ibiapino mandou 10,07 centavos por algum motivo e disse: viu um cara acidentado de moto e saiu a tampa do joelho dele. Se eu usar pra fazer um capacete é pecado? Meu amigo, eu acho que isso aí é reciclagem. E eu não vi em nenhum lugar da Bíblia que reciclagem é pecado. Então tá tudo... Caralho, tá tudo certo. Tá tudo certo. Meiota 398 Full mandou 10 contos e disse: nós não somos pessoas, somos cavalos. Oh, foi isso que sua mãe disse pra mim ontem. Maicon Lobo mandou 10 pilas e disse: fala Raposo, assiste o filme Mistério de Silver Lake. Não tem corno, só um betinha depressivo. Alguém já me disse isso, cara, eu acho. Mas acho que é a segunda vez que me recomendam esse filme com as mesmas palavras. Ou eu tô ficando maluco, cara. Hoje eu tô falando tanto em beta que eu estou prevendo o futuro de quando me falam sobre eles. Pode ser também. Mas eu vou dar uma olhada aí nesse documentário da vida dos meus inscritos, só pra ver qual é que é. O Luiz Paulo mandou 56 pilas e 23 centavos e disse: oi Raposo, seu canal é o melhor do YouTube. Ah, meu amigo, eu agradeço muito pelo seu mau gosto, mas obrigado aí pelo seu apoio nesse canal aqui, me apoiando mais do que o YouTube. João Vitor mandou 50 pilas e disse: opa Raposo, se possível faz um vídeo sobre a série Dark. Não quero que meu youtuber favorito enlouqueça com os betinhas. Meu amigo, eu adoraria falar sobre a série Dark, só que tem um problema que dizem que essa série é muito difícil de entender e tem a questão que eu sou extremamente burro. Então... eu não sei, eu nunca assisti porque eu falei, caralho, cara, vou ficar aqui vendo um episódio de 2 horas pra eu me sentir mais burro? Não sei. Eu vou dar uma olhada, porque você me pagando, eu faço o que você quiser. Lembrando que se você quiser me mandar uma mensagem pra me recomendar alguma coisa, ou me obrigar a assistir alguma coisa, ou simplesmente quer aparecer aqui no final dos vídeos, é só entrar nesse QR Code bem aí na tela.